Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de São Brás, né? E de São Brás nós temos a tradição da bênção das velas, né? Então quem foi São Brás? São Brás foi bispo de Sebaste, na Armênia, no início do século IV, portanto início do ano 301 para frente, né? Sofreu a perseguição de Licínio, colega do imperador Constantino, que foi quem fez a grande perseguição aos cristãos. Morreu por volta do ano 316, sendo, portanto, um dos últimos mártires dos primeiros séculos. Enquanto era conduzido ao martírio, uma mulher abriu caminho no meio da multidão e se lançou aos pés do santo bispo, ele era bispo, né? Lançou aos pés do santo bispo o seu filhinho que estava morrendo, sufocado por uma espinha de peixe. O santo colocou as mãos sobre a cabeça da criança e começou a rezar. Instantes depois, a criança estava salva. Por isso, é invocado também contra os males da garganta. A memória de São Brás é um convite a dirigirmos nosso olhar também hoje para a Armênia e para todos aqueles que naqueles povos até hoje são vítimas do ódio e da perseguição religiosa. Então celebramos hoje um mártir. Deu a vida por amor a Cristo e no instante final da sua vida, torturado e sendo levado à morte, teve fé, teve paz para fazer o bem e curou essa criança que ia morrer sufocada com um problema, né, um espinho na garganta. Então no final dessa missa, o padre vai fazer a bênção própria da vela para tocar as nossas gargantas e pedir a saúde e a cura de tudo aquilo que envolve garganta e pescoço, e a gente vai fazer isso com fé, com expectativa, né? Irmãos e irmãs, nós temos acompanhado sempre como primeira leitura, nesse início do tempo comum, a carta de São Paulo aos Hebreus. E aí nós ouvimos hoje mais esse trecho, que começa a falar então, e fala para nós do testemunho dos grandes heróis da fé. O autor então coloca aqui para nós: irmãos, que mais eu posso dizer, e nem teria tempo de falar mais sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel. Fala para quem está do seu lado assim: eu te dou R$1 milhão se você contar para mim agora a história de Gideão, começo, meio e fim. Fala: não, eu gosto de ser pobre, eu não preciso de R$1 milhão não. Fala para quem está do outro lado assim: me conta a história de Baraque ou Jefté, fazendo favor. Que vergonha. Não tem no TikTok, a gente não sabe, né? Ele faz aqui a lista nomeada, só nomeia, né? Grandes homens pela fé. E o que foi que esses homens fizeram? Diz ali: estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, venceram leões, o poder do fogo, escaparam do fio da espada, pela fé recobraram a saúde na doença e se mostraram valentes nas guerras e repeliram os exércitos estrangeiros. Eles viveram isso. Mas nessas palavras nós temos imagens daquilo que a gente enfrenta na vida também, não é? Conquistar reinos, praticar justiça, viver as promessas de Deus, amordaçar o leão, vencer o poder do fogo, escapar da espada, recobrar saúde na doença, vencer inimigos. Tudo isso fizeram não por força própria, fizeram pela força da fé. Da fé. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender algo sobre nós mesmos. Porque é difícil, porque eu sou fraco, porque eu não consigo. E tudo isso é verdade. Não adianta a gente às vezes ficar com um discurso muito motivacional, né? Não, você consegue sim. Às vezes não consegue não, tem gente que não consegue. Tá, mas e a fé? Conquistaram, conseguiram, viveram tudo isso por causa de quem? Por causa do quê? Deles? Da fé. Da fé. A fé existe. A fé é possível a nós. Só que a fé, meus irmãos, e talvez, sem psicologizar demais, mas entendendo o valor dessas coisas, talvez a gente tenha alguma dificuldade com a fé, também porque a fé exige renúncia de algumas coisas. Ninguém é bobo
tanto assim que não saiba que, se eu chegar perto de Deus para pedir, Ele vai me pedir. E no fundo eu já sei o que Ele vai me pedir. E o que Ele vai me pedir eu não quero abandonar. Ou não quero começar. Mas também porque, meus irmãos, a fé, quando acontece em nós, preste muita atenção nisso aqui, ela nos tira do personagem que a gente acostumou a viver. E por mais que a gente reclame de algumas coisas na vida, no fundo talvez a gente acostumou com aquilo e não saberia viver diferente. Não foi uma, não foram duas, não foram três mulheres desse piquiri que reclamavam que o marido não rezava, que o marido bebia, que o marido não dava atenção. Agora ele não bebe, agora ele reza e agora ele tenta dar atenção. E ela não sabe ser esposa de um bom marido. Ela reclamava que o marido é ruim, agora ele não é mais ruim, agora ela não sabe o que fazer com o marido bom. Agora ela inferniza o coitado. Agora, depois de tudo que você me fez. E ele fica, então eu continuo fazendo o que eu fazia, eu faço o que eu aprendi no acampamento, o que você quer, filha? Ela não sabe o que ela quer. A fé nos tira de um personagem. Quando a fé acontece em nós, a gente fica pobre, a gente fica igual criança, a gente fica sem nada. E aí a gente precisa começar de novo. E aí eu não sou mais o medroso da família, eu não sou mais o depressivo, eu não sou mais a tia carente, solitária, eu não sou mais o tio bocudo, problemático. E agora quem eu sou se eu não sou mais aquilo? Quando a fé acontece, a gente se reinicia. Não é isso que Paulo coloca na carta dele? As coisas velhas já passaram, tudo novo se fez. Só que de algum modo parece que as coisas velhas, doentes, podres, pecaminosas, de algum modo a gente sabe viver aquilo, a gente sabe dominar aquilo, a gente sabe ser aquilo. E depois de uma certa idade da nossa vida, parece que a gente gosta de reclamar, mas não está de fato disponível a ser uma pessoa nova, diferente. Então, quando a fé acontece em nós um profundo processo, de libertação e de reinício. A gente quer mesmo o que a fé pode dar? A gente quer mesmo o que a fé pode fazer em nós? E aí continua falando até de mulheres, porque fala muito dos homens, mas fala aqui no versículo 35, Hebreus 11, 35, parabéns para você que está com a sua Bíblia, diz ali, mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Olha que coisa linda. Mas o que mais a fé nos dá? A fé nos dá um poder invencível e sobrenatural de irmos até o fim, nas consequências da fé, diz ali então. Outros, por causa da fé, não conquistaram nada, perderam tudo. Outros, por causa da fé, foram esquartejados, recusaram o resgate, para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram provação, escárnio. Outros experimentaram açoites, correntes e prisões. Outros foram apedrejados, cerrados ao meio, morreram a golpes de espada. Hoje é dia de São Brás. Pela fé, o menino que ia morrer engasgado com a espinha do peixe, não morreu. E o Brás morreu, mataram ele. Na mesma fé, na mesma cena. É por isso que a fé, ao mesmo tempo que dá poder para todas essas coisas, a experiência da fé também é um profundo abandono nas mãos de Deus. Então tem gente que pela fé vai ser curado, amém? E tem gente que pela fé não vai ser curado e vai ficar santo naquela doença, amém? Diminuiu o amém, você viu? Porque a gente quer escolher, é normal querer escolher, a gente não é bobo, a gente na nossa inteligência meio que deduz o que seria melhor. Só Deus sabe o que é melhor para nós. Então a fé nos faz esperar tudo de Deus, pedir tudo a Deus. Mas a fé nos faz receber tudo como vindo de Deus, porque nós estamos nas mãos de Deus. Eu particularmente tenho muita dificuldade de acreditar
nessas coisas que eu sei que existem. Olha só o paradoxo da minha cabeça. Eu tenho dificuldade de acreditar em coisa que eu sei que existe. Se existe, eu devia acreditar, né? Mas eu tenho dificuldade de acreditar. Nessa leitura da vida de fizeram um mal para mim. Meus irmãos, nossa vida está nas mãos de Deus. Toda ela. Toda ela. Nossa carga genética, nossas heranças emocionais, o agora, esse ano, o dólar, o governo, está tudo na mão de Deus. Deus não perdeu a mão da história. E pela fé, tem gente que vai ser curado, tem gente que vai morrer. Pela fé, tem gente que vai ficar rico, tem gente que vai conseguir ser pobre. Pela fé. A fé nos dá todas as coisas. A fé complementa a medida de todas as coisas. Mas de verdade, a fé nos leva para uma nova identidade em Jesus. E aí nós ouvimos o evangelho de hoje, que é riquíssimo de detalhes e de imagens, né? Desse exorcismo que Jesus faz, e que termina apresentando para nós um homem que foi reiniciado por Jesus. Reiniciado por Jesus. Como é que termina o evangelho falando dele? Então o homem foi embora e começou a pregar, anunciar. É o primeiro pregador do evangelho, a gente nem sabe o nome dele. Foi embora, começou a pregar na Decápole. Decápole era o nome de uma região, como a gente tem norte, sul, noroeste, sudoeste, oeste do Paraná, né? Decápole era uma região onde Jesus estava andando. Deca, 10, polis, 10 cidades. Esse homem pregou, e registra aqui São Marcos quando escreve seu evangelho. Então, e esse evangelho aqui está escrito uns quase 20 anos depois do fato. Então São Marcos tem essa notícia. Aquele que foi endemoniado, que vivia no cemitério, e nem corrente nem algema amarrava, que se mutilava a si mesmo, esse homem foi o primeiro pregador do evangelho, um ex-endemoniado. E ele pregou onde? Em 10 cidades diferentes. São Marcos já noticia que ele passou em 10 vilarejos diferentes. Um novo homem. E o que foi que Jesus pediu para ele? Começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. E aqui está, meus irmãos, o grande testemunho da nossa fé é qual? Contar o que foi que Jesus fez por mim. Deixa eu te fazer uma pergunta então. Quem está acordado ainda? Só 2 que não, ai que benção. O que foi que Jesus fez por você? E aí nesse o que foi que Jesus fez por mim, tem de tudo e cada um tem suas coisas. Eu tinha câncer, não tenho mais. Eu pensei em suicídio, não penso mais. Eu estava falido, quebrado, não estou mais. Eu bebia, não bebo mais. Meu casamento ia acabar, não acabou. O que foi que Jesus fez por você? Mas também tem outras coisas que Jesus fez por nós, talvez não tão extravagantes. O que foi que Jesus fez por mim? Quem é Jesus em mim? O que Jesus tem feito por mim? Jesus é a minha paz, Jesus é a minha alegria, Jesus é o meu bom humor. Jesus é o motivo pelo qual eu sei o que você está passando porque eu já passei, ou eu sei o que você está passando porque eu também passo e não fico nem triste nem bravo igual você. Por quê? Porque eu sou besta? Porque Jesus, você precisa conhecer Jesus. O que Jesus fez por mim? E foi isso que ele foi contar para os outros, o que Jesus tinha feito por ele. Então tem muita gente que às vezes nunca falou de Jesus para ninguém. Por quê? Porque eu não sei teologia, eu não sei Bíblia. Eu não sei igual o padre sabe, eu não sei igual a freira sabe. E talvez nunca vai saber mesmo. Possivelmente você nem foi chamado para saber dessa forma. Mas você não sabe me dizer o que foi que Jesus fez por você? Pergunta 1. Pergunta 2. Você não acha feio essa vergonha que você tem de contar o que Jesus fez por você? Pergunta 3. É mesmo tão impossível assim, numa mesa, num ambiente de trabalho ou de família, escutar aquele monte de baboseira, ou de desespero, ou de ansiedade, ou de inverdade, e falar algo do tipo: verdade mesmo. Apesar que às vezes eu penso, né, que talvez, igual está na Bíblia, né, onde é que está eu não sei também, gente, mas assim, igual está lá no Evangelho, lá quando Jesus fala, né, lembra aquele dia que Jesus foi em tal lugar, falou tal coisa? Eu fico pensando que talvez, você não consegue mesmo
Falar desse modo com alguém e edificar a vida de alguém, meu irmão, que fracasso o nosso. Aí a gente acha que o problema da igreja é político, que o problema da igreja é a política, é o fulano, é o beltrano. Aí a gente acha que a gente resolve tudo isso se enfurnando em fake news, de Facebook, de grupo de WhatsApp, de gente que não tem o que fazer, e ficar lendo profetadas sobre fim do mundo. Padre que faz vídeo no YouTube não mostra o rosto para ficar falando que todo dia Nossa Senhora fala com ele. Eu não sei onde é que Nossa Senhora arruma tanto tempo para falar com certas pessoas. O problema da igreja somos nós. E a nossa incapacidade, a nossa covardia de temperar a vida do outro com o sal do Evangelho. Esse é o problema da igreja. Esse é o problema do mundo. Esse é o problema de autopiquiri. Tem nada nem ninguém com culpa, a não ser nós que estamos aqui valentemente às 6 da manhã. Devotos e piedosos, mas da porta para fora não tem boca para nada. Ah, tem, claro que tem. De 2 em 2 anos você se revela uma pessoa comunicativa, corajosa. Você sai dessa fleuma, você tem até sangue na veia, porque de 2 em 2 anos tem campanha política. É ou não é verdade? Você bate o olho num povo assim, parece umas lagartixas sem vida assim, pálida, morta, a baba só falta cair da boca. Mas deu um show nessa última campanha para vereador e prefeito. Você fala, gente, empresta 10% disso aí para Jesus, que nós mudamos o mundo. E outubro de 26, né? Ano que vem, né? Eleição para presidente, governador. Nossa, eu estou até vendo. Eu estou até vendo. Abre aspas. Engraçado, padre, o meu marido em casa é um banana. Ele tem boca para nada. Para ele tudo tá bom. Mas ó, por causa desse tal, ele vira outro. E a senhora, não? Com o agravante que o seu marido, que é um banana e só tem boca para político, nem na igreja vem. A senhora vive aqui. Vai para a tua casa. Vai para junto dos teus. O rapaz se animou tanto com a ideia. Ele não era nada nessa vida, né? Ele era aquele personagem, o problemático, o endemoniado. Todo mundo tinha medo dele. Agora ele é uma nova pessoa. Ele pegou isso com tanta força que ele não foi só para a sua casa. E nem só para os seus. Ele foi em 10 cidades. E foi a vida toda fazendo isso, contando o que Jesus fez por ele. E Jesus, irmãos e irmãs, fez, fará e faz coisas por nós. Nossa vida é um testemunho. Nossa vida é um lugar para ser testemunho. E pela fé, a gente pode oferecer. A fé que nos ensina que a gente tem que renunciar para chegar perto de Deus. A fé que nos ensina que Deus pode todas as coisas. A fé também é aquilo que em mim me faz ofertar, oferecer e consagrar algo. No caso, a minha história, a minha vida, a minha luta, a cruz que eu estou carregando hoje, a doença que eu estou atravessando agora, a dificuldade que eu estou vivendo num casamento, na vida financeira. A gente pode pegar tudo isso e se afogar nisso como uma espinha de peixe, né? Que atravessa a nossa garganta e nos sufoca, ou a gente pode oferecer isso a Deus pela fé, para que aquilo seja para a glória de Deus e para a nossa santificação. Às vezes a gente reza por pessoas, pedindo a Deus que as cure, que as liberte, que as converta. Às vezes nós amamos pessoas que receberam notícias muito ruins, a gente chora e por dentro a gente logo vai para Deus, né? A gente logo vai para a oração e apresenta aquela pessoa, e é isso que tem que ser feito mesmo. E aí a gente pede, Senhor, cura, Senhor, liberta, e isso está certo. Mas meus irmãos, por que não pedir também assim, Jesus, cura Felisbino? Jesus, cura a coluna da Felisberta, como ela está lá travada a judiação. Oh Jesus, põe a mão naquela coluna. Mas Jesus, faz essa coluna entrevada ser um Pentecostes, ser uma epifania, ser um momento poderoso de fé, de avivamento, de glória. Jesus,
Tira Felisberto da maconha, da droga. E temos que pedir. Mas Senhor, que seja isso aí que ele está vivendo, essa miséria que ele passa, que seja um momento de libertação, de encontro, de avivamento, de derramamento do teu Espírito. O encontro com Cristo. E na nossa vida também. Na nossa vida também. Todos nós temos lutas e cada um sabe a luta que tem. E pela fé eu posso consagrar a minha luta. Pegar o meu vale escuro, pegar a legião de coisa ruim que vem contra mim e consagrar a Deus, consagrar a Cristo e dizer: Senhor, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais tratamento. Senhor, vem em meu auxílio, eu não aguento mais dever para os outros, eu não aguento mais passar por isso. Jesus vem logo e toca no coração dele, toca no coração dela. Eu não aguento mais de aflição. Mas Jesus faz disso na minha vida, na minha história, um avivamento, um despertar da fé. Muitas pessoas, irmãos e irmãs, receberam graças, mas não foram despertados na fé. Você conhece gente assim? Não conhece? Você conhece gente assim? Às vezes eu brinco, parece exagero, mas não é. Vez em quando, eu estou pegando até um medo. Eu estou em casa, eu sinto vontade de ir num lugar, eu lembro que eu tenho que fazer alguma coisa na rua, eu já dá até um negócio. Porque olha, na maioria das vezes, parece que eu estou indo em missão. É impressionante. A maioria das vezes eu vou pagar uma continha, fazer alguma coisa, sei lá, você está em casa, domingo à tarde. Vai ter Palmeiras 4, Guarani 1. Eu falo, gente, vontade de um sorvete. Intervalo do jogo. Você cata rapidinho, vai ali, acha um sorvete. Olha, eu já até vou falar, nem vou. A maioria das vezes, onde eu vou é para encontrar alguém que foi curado, liberto e que deve muito a Deus, a padre acampamento, e que eu não vejo mais. Quantas pessoas receberam graças que nós não recebemos, gente? Você não pensa isso às vezes? Você fala, mas tanto que eu rezo. Nada. Aquela uma lá, nem na igreja vai. A gente não tem isso? Tanto que eu rezo, faz tudo certo, mas o meu cunhado nem começou a novena, Deus já abençoou dele vender o trator, comprar um novo. A gente fica até meio desconcertado, como Deus cuida de um, cuida do outro. Quantas pessoas receberam graças que a gente está querendo receber e não recebe, mas não foram despertados na fé. Sabe, minha gente, no inferno, lá no quinto dos infernos, lá, olha lá. Não, mais lá. Lá no quinto dos infernos tem muito testemunho sendo contado. E parece que eu estou vendo Satanás rodando a pessoa no espeto. Falando, é mesmo? Mas me conta mais, como é que era esse negócio? Nossa, que lindo. Já assou desse lado, vamos assar do outro. Nós vamos contar testemunha no céu. Despertar a fé em nós. E a fé nos dá esse poder de pegar hoje o que vivemos e de pegar hoje aquilo que nos aflige, seja porque acontece em mim, seja porque acontece com os meus, e consagrar no altar, para que seja uma manifestação da fé, do encontro com Jesus. E o fruto mais profundo de ser reiniciado por Jesus é ser liberto do diabo. E o diabólico está muito bem expresso nesse evangelho aqui. Quando o demônio, o rapazinho lá, cheio do demônio, cai aos pés de Jesus e começa a gritar de raiva contra Jesus, dizendo assim: o que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormente. Isso é o diabo. O diabo, ele confessa o conteúdo da fé, né? Você vê aqui que o demônio sabe quem é Jesus. O demônio não é demônio porque não sabe as coisas. Ele é demônio porque não ama as coisas certas. E isso é o demoníaco em nós, meus queridos. Qual que é a ação do diabo na sua vida, na minha vida? Claro, o demônio quer que a gente não entenda as coisas. O demônio é o pai da mentira, ele quer nos confundir. Mas, sobretudo, o que é a ação diabólica em mim, em você e nos nossos? É esse repúdio, esse desânimo, essa raiva, esse nojo, essa repugnância contra a verdade de Deus. E tem muita gente que está na mão do capeta, não é porque não sabe as coisas, é porque ama as coisas erradas. O homem aqui, o demônio que está no homem, ele tem ódio de Jesus,
Porque ele acha que Jesus é um bandido, um picareta, um safado sem vergonha? Ele sabe quem Jesus é, mas ele não ama o que ele sabe. E é por isso, meus irmãos, que de vez em quando a gente precisa colocar a mão na nossa própria cabeça, no nosso coração, e falar em nome de Jesus: Satanás, vai para os pés da cruz. E pedir de novo o temor de Deus. Será que os meus pecados e os seus pecados são só ignorância mesmo? Ou é porque a gente ama o que é errado? A gente ama, a gente cria afeto no pecado. E aí Jesus vence esse homem, manda a legião embora. E a cena é pitoresca. É uma legião de demônios. Diz que as legiões romanas eram coisa de 10 mil soldados, se eu não me engano, 1000 soldados. Era muita coisa. Legião, né? É muito demônio num homem só. Aí os porquinhos tudo entra na história, cai no mar, morre, né? Mas Jesus vencedor de todas as coisas. Jesus vencedor de qualquer legião ou coisa, pelo poder da sua presença. E é interessante que no Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Marcos começa com um exorcismo, lá na sinagoga. Jesus prega, um demônio se manifesta. Agora nós temos o segundo exorcismo, esse muito maior, a gente viu o tamanho dele aqui, depois que Jesus contou as parábolas. Então no Evangelho de Marcos, quando é que Jesus tira demônio dos outros? Sempre depois que ele prega. Porque, meus queridos, o que revela para nós que nós temos um capeta dentro de nós? A palavra. Às vezes a gente tem uns demônios que a gente nem sabe que tem. Às vezes a gente vive uns erros que a gente não acha que é erro. Às vezes a gente está nos equívocos que a gente não pensa que seja. Verdade ou não é? Às vezes eu estou nas trevas e não sei que estou nas trevas. O demônio se manifesta sempre depois da palavra. É por isso que a palavra de Deus é tão importante para nós, a nossa vida pessoal de oração e enquanto conteúdo da nossa oração. E é por isso, é pela ausência da palavra, que muita gente reza, mas não muda. Porque muitas pessoas quando rezam, elas rezam a própria maluquice, elas rezam a própria desordem, elas rezam a própria idolatria da cabeça. Não somos só nós que rezamos. Todas as religiões, as mais erradas que você conhece, as mais abiloladas que você conhece, elas rezam, elas oram, elas invocam um poder sobrenatural. Você sabe que o piquiri tem suas qualidades, né, gente? Nós é pequenininho, nós é pobrezinho, nós temos as nossas qualidades. De vez em quando eu vou para esses lugares maiores, para essas cidades mais ricas. Você vai Ponta Grossa, Curitiba, e você anda no centro. Gente, aí você pega lá nos postes. Nem sabia que existia essas coisas, mas tem muito, né? Tem outdoor caro, com o nome da fulana ou do fulano, se oferecendo para fazer um trabalho para você e trazer a pessoa amada em não sei quantos dias. Tinha um outro lá dizendo que parcela no Pix para te trazer saúde, emprego e o amor da sua vida. Olha, mas o que é isso? Isso é um tipo de fé, isso é um tipo de crença, isso é um tipo de reza. Que reza o quê? A própria maluquice. A pessoa amada vai ser minha, nem que seja dentro de 7, mas ela não quer ser sua, deixa ela embora, ela não quer ser sua, é Deus te livrando. Não, eu quero, e eu vou rezar porque eu quero. É por isso que tem gente que, mas também não é da nossa igreja, reza e não evolui. Porque reza aqui, ó, reza a própria cabeça, reza o próprio sonho, reza a própria falta de juízo. O demônio sai depois da pregação da palavra. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos da palavra e rezar com a e a partir da palavra. Senão a gente fica mandando uns coice espiritual para o céu, que nada mais é que uma profunda maluquice. Quantas vezes a gente já não rezou errado? Quantas vezes a gente já não pediu errado? Quantas vezes nós não estamos infortunando o santo, pobrezinho de São José, com tanta gente boa para ajudar, está lá eu. E aquilo ali não é uma oração verdadeira, a não ser meus orgulhos, minhas idolatrias, meus apegos. Nós precisamos da palavra, porque Jesus na palavra e Jesus na presença dele, reiniciou um homem. E aquele homem agora tem um desafio. Você não é mais o pobrezinho encapetado,
Nós não vamos trazer comida para você. Se você quer, toma um banho, faz a barba, arruma um emprego. Nós não vamos mais rezar por você. Se você quer, você vai na igreja. Tem missa sábado à noite, domingo de manhã, você escolhe qual você vai. É uma nova identidade na vida desse homem agora. E esse homem do Evangelho soube viver bem o milagre que recebeu, né? E foi contar o que Jesus fez por ele. E Jesus tem feito por nós. Vamos ficar em pé? Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padrimario.com.br.